Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e meu namorado coreano pode até ter terminado aí de boa na Netflix. Mas nas redes sociais o final terminou com barraco. E eu vim te contar tudo o que tá acontecendo a partir de agora. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, a Luane contou nas redes sociais que tudo que rolou nas gravações foram verdade. E por conta da grande repercussão, ela disse que iria contar mais detalhes sobre esse relacionamento dela, assim que todos os episódios do Meu Namorado Coreano fossem ao ar. Gente, juro, vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Sim, gente, calma, eu estou no Meu Namorado Coreano, sim. Tudo que aconteceu ali não foi de mentira. Tudo é sobre a minha vida real. Esse reality foi gravado no começo do ano, tá? Nós já estamos no final do ano. Muitas coisas rolaram de lá pra cá. Vocês vão saber de mais coisas da minha vida, sim, depois do dia 8. Assim que lançar o resto do reality, vocês vão saber exatamente tudo o que aconteceu. O desfecho de exatamente tudo. Não me julguem, também não julguem a ele. Eu acho que quando a gente ama, a gente faz loucuras por amor, né? Loucuras de verdade. Não é à toa que agora eu estou no psicólogo. Mas é isso, eu quero que vocês assistam dia 8, tá? Pra vocês tirarem as próximas conclusões de vocês. E eu não sou grossa, não. Talvez o meu sotaque, ele pese um pouco. Fora a parte que a gente tava usando um fone de ouvido lá pra poder traduzir na hora, né? Aí imagina, tu ter que falar, oi, tudo bem com você? E você esperar o tradutor traduzir pra lá. Você precisa esperar esse tempo. Então ficava aquele negócio meio que partido, né? Ah, é que você não... Tinha isso, gente. E não, também não sou tão ruim em inglês não, viu? Porque eu falei com todo mundo lá em inglês. I can speak a little bit, but not too much, okay? Thank you so much. I'm learning my English in the Duolingo, okay? I'm sorry if I can't explain anything well, but I'm trying my best here. Tá vendo? Meu inglês ainda dá pra sair alguma coisa. Esse é meu inglês. Mas para conversar sobre coisas complexas da vida não dá. Gente, meu Deus, acabei de acordar. Que loucura é essa aqui no Instagram? Que loucura é essa? Oxi, só dá meu namorado coreano. Vídeo que só. Um vídeo do outro cantando turuturo, outro dizendo que eu levei Gaia. É isso aí, minha gente. Olha, cada um que fale uma coisa, viu? E outro povo diz que eu sou grossa. Eu não sou grossa, não. É meu jeito de falar. Entendeu? Não é que eu sou grossa, eu sou um amor. Quem me conhece sabe que eu sou um amor. Mas meu amor é expressado de forma diferente, né? O povo acha que eu sou doida porque eu só tô mostrando BO ali. Só BO. Esperem. Esperem que ainda tem 3 episódios. Vocês vão ver que eu não sou louca. Entendeu? Vocês vão ver que isso é a atitude de qualquer mulher que vive problema no relacionamento. Ó. Só isso. É o spoiler que eu posso dar. E uma das cenas do Meu Namorado Coreano que chamaram bastante a atenção do público foi o pedido de casamento da Morena, feito pelo boy dela, né, o Suwon, acho que eu falei certo. E ela também falou sobre esse momento aí nas redes sociais. Gente, o meu desespero pra casar também, ó, 32 anos. Já tô na idade. Não me julguem. Eu só sei que eu fiquei com uns 3 ou 4 dias com dor no joelho e ficou meio roxo, tá? Só pra informação. Ó, você não me julga, tá? Porque você parece ser bem novinha. Ó, eu tô com o cabelo branco no nariz. 32 anos. E tu quer o quê? Ai, pô, o anel tá aqui, ó. Ó, igualzinho ele me deu. Ai, que lindo. Oh, meu Deus. Guardo com muito carinho, nossa. Primeiro anel que eu ganhei na vida. Oh, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, o amor é lindo. Vergonha, querendo chorar. Sou eu mal, Let's try this ring. This is small. No. Big finger. No. This ring is same design but 0.5 carat. But
네네 맞아요. A little bit longer. Yeah, this one is 41 centimeter, but a little. That's too short. A little bit short. So Era uma vez uma menina sem juízo em Seul. Bom, na verdade essa menina sou eu. Um belo dia, pela primeira vez na minha vida, eu baixei um aplicativo de relacionamento. Só não vou mencionar o nome porque a probabilidade de achar um outro Sum num aplicativo desses é de 1 em 1 milhão. Tanto que no dia eu achei que era fake e deixei ele falando sozinho depois de algumas palavrinhas que a gente conversou. Depois de uns 10 dias, pelo simples fato que eu tava no tédio, eu chamei ele de novo e o gato me respondeu e me chamou pra jantar. E eu aceitei. Só que na hora eu fiquei com um pouco de medo de sair com um completo desconhecido numa cidade que eu não conhecia. E tal, né? Então, eu tive a brilhante ideia de chamar ele pra ir tomar um café de dia. Porque na minha cabeça de dia era mais seguro sair com alguém. Só que a bonita aqui deitou pra descansar um pouquinho à tarde. Perdeu a hora, teve que pedir desculpa e só restou uma opção, né? Ir jantar, não tinha outra opção. Loucura pra arrumar roupa e tal. Finalmente escolhi a blusa errada, pelo que eu percebi, mas essa história eu conto depois. Chamei o Uber me deixou no lugar errado. Tive que ligar pra ele, né? Você pode me pegar aqui que eu não tô achando esse lugar, porque eu não sabia andar de metrô. E ele me deu a saída de um metrô e eu não achei essa saída. Enfim, ele me buscou. Nossa, que menino lindo! Ah, e alto. Só sei que Deus escreve certo por linhas tortas. Falando em Suon, ele também gastou o português dele respondendo algumas perguntas dos fãs do reality e ainda contou também como ele bolou todo o plano aí pra pedir a Morena em casamento. Obrigado. Eu estava com muita vergonha, mas eu vesti o hanbok para ver a Morena feliz. Sim, eu gostei muito do Brasil. Eu conheço a Morena há ano e meio. I want to share my story beyond my proposal. I was actually planning to propose to her during the trip to Europe. I bought the ring in Switzerland and feeling very excited. And I planned to surprise her during we were shooting at the marathon. But at the same time, I had doubts. Would my family be able to accept her, someone who comes from a very different culture? Would I be brave enough to go against them if I had to? And cry really adjust to a new life in Brazil. Time passed, but my feeling stayed the same. And this deep waiting gave me the best moment. Hi, Morena. I want to make those hopes come true because I want that too. So, so you marry me? Os dois, inclusive, estão morando há 7 meses no Brasil e as fotos do casamento ficaram, assim, simplesmente lindas. Inclusive, a Morena postou nas redes sociais vídeos do dia do casamento. Olha só. I soon take you, Morena, for my lawful wife to have and to hold. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poor, in sickness and in healthy, until death do us part.
Enquanto isso, a Camila não postou nada referente ao reality. E a Luane e a Kate resolveram aí contar como foi a experiência de participar aí dessa primeira temporada do Meu Namorado Coreano. Gente, eu achei muito incrível. Foi tipo uma oportunidade única na minha vida, né? Porque eu conheci pessoas incríveis. Eu realmente conheci a cultura coreana. Da primeira vez que eu viajei pra Coreia, que eu tinha viajado em dezembro do ano passado, né? Eu não tinha conhecido a Coreia direito, eu fiquei só em casa mais, foi o que eu mais fiz, foi ficar em casa, sabe? Eu não tive boas experiências lá a primeira vez. E a segunda, quando eu voltei para o reality, eu pude conhecer vários lugares. Eu pude conhecer muitas comidas diferentes, pessoas diferentes, então foi muito bom essa experiência do reality. Pra mim, foi uma coisa única. Eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi tudo aquilo acontecer. Pra mim, ainda não era real, sabe? Os 2 primeiros dias que eu cheguei lá, eu fiquei meio que... Onde é que eu tô? Isso é real? Meu Deus, me belisca aqui. Eu passei até mal, tipo, minha pressão caía e tal. Porque eu não tava conseguindo me situar naquele ambiente. E depois eu comecei a ver que aquilo tudo realmente era verdade. Oi, amigas, tudo bom? Gente, um mês, assim, eu acho que se não tivessem as meninas lá, eu não sei se eu teria aguentado, assim. Então, foi muito bom conhecer elas. Nós somos 5 pessoas muito diferentes, mas que apesar de todas as diferenças, a gente se deu muito bem. E a gente conseguiu se aproximar muito durante a gravação do programa, né? Então... eu voltei pra casa com mais 4 irmãs. Então, pra mim, foi muito divertido estar lá com elas. A realidade agora é que eu não tenho mais foco pra essas coisas. Eu quero só saber da minha filha, minha carreira, minha família e pronto. Eu acho que minha mente já foi muito consumida desnecessariamente. Então, eu agora vou focar na minha vida, na minha filha, em mim mesma também, que eu preciso muito olhar pra mim, né? E é isso. Não vou mais sair tentando. O que fosse Jesus mandar, mandou. Mas agora eu acho que é o tempo de eu pensar na minha vida, estabilizar a minha mente. Eu acho que é isso. Gente, como a gente sempre teve amizade, não fico frustrada, porque eu talvez ficasse frustrada se a gente resolvesse meio que entrar em algo. Porque, é só porque a gente tava conversando e pipipopopó, do que realmente seguir com algo e aí eu ficar me forçando a algo que pra mim não tava bacana, que não tem... a gente não tem os mesmos papos, a gente não tem as mesmas vivências, a gente não quer fazer as mesmas coisas pro futuro, né? Vocês veem um cortezinho bem pequenininho, assim, das coisas que acontecem. E aí, às vezes, vocês não têm noção do que realmente acontece. Então, eu acho que, assim, a gente é muito melhor como amigo. A gente, como amigo, assim, tem conversas ótimas, mas com coisa de sentimentos não tem. Minha gente, que loucura é essa de vocês? Pelo amor de Deus, não me chipem com mais ninguém, não! Pela fé de Jeová, por favor! Que loucura de vocês, um bocado de gente me mandando isso aqui. Não, gente. Não, pelo amor de Deus. Gente, o amigo do Dani fala mandarim e eu estudo mandarim, né? E aí a gente começou a falar sobre aprender outras línguas. E aí teve um momento da conversa que ele falou, nossa, mas é muito diferente do português, né? Tem alguma coisa similar, alguma palavra similar? Eu falei, palavra similar não, mas tem uma palavra com a mesma fonética. Que aí pra gente é uma coisa totalmente diferente do de vocês. Por exemplo, pixa é Vossa Majestade em mandarim. E baito lá é tipo um tipo de por favor que eles usam pras pessoas. Por exemplo, você vai pedir um favor pro seu amigo, ele é uma pessoa muito querida pra você. Então aí vocês usam essas 2 palavras. Eu vou deixar aqui embaixo como se escreve pra vocês. Gente, um amigo meu tinha visto e aí ele me falou, ai amiga, se inscreve. E aí eu fiquei meio, será? E aí falei, vou me inscrever sim, vou ver no que dá. E deu. Gente, quando eu descobri que era Netflix, eu surtei assim, eu falei, vai ser tudo.
Porque eu meio que já tinha uma noção assim de que ia ser, ou alguma coisa assim, tipo dessas, mas a gente não sabia qual que era, né? Então a gente só sabe depois que é todo mundo selecionado e tudo mais, né? E achei incrível, né? Pra mim foi tudinho. E foi muito bom porque eu pude conhecer as meninas, então a experiência foi ótima. E como a gente sabe, na internet tem todo tipo de pessoa fazendo comentários sobre tudo, né? E quem participa de reality com toda a visibilidade, ainda mais na Netflix, também precisa aí estar com a saúde mental em dia, porque não é fácil, né? E a Luane se pronunciou sobre os ataques que a filha dela estava sofrendo nas redes sociais por conta aí de comentários bem sem noção. Para deixar bem claro aqui, minha filha não é filha de coreano nenhum. Minha filha é brasileira com pais brasileiros. Apenas o pai dela tem traços chinês. Quem ficar comentando merda sobre minha filha ou fazendo chacota, eu realmente não vou aliviar. Estou ouvindo várias bostas o dia todo e aguento porque sou adulta e sei ignorar essa patifaria desnecessária de hater. Mas se começarem a catucar fotos da minha filha comentando fetiche em asiático, eu irei catar cada nomezinho que tem lá e levarei aos meus advogados, que por sinal são muito bons. Então, no mínimo, respeitem uma criança, já que o próximo vocês não respeitam. Internet não é terra sem lei, não. O pior de tudo é ver um monte de gente já de idade vindo aqui comentar coisas que nenhuma criança comentaria de tão estúpido. E conforme a Netflix foi disponibilizando os episódios, na internet, tanto a Luane como o Xion estavam falando um do outro aí de forma super respeitosa. O Xion até tinha postado e depois apagou algumas fotos com a Luane, com a filha dela, falando aí, né, sobre os momentos que eles dois passaram juntos. E com o fim do reality, quem apareceu no Brasil? Pois é, o Xion, que viajou pra cá e, pelo que parece, ele tá aqui no Brasil com um grupo de amigos. Brasileiras, I'm really okay. I have a strong mind and I don't break down easily, so you don't need to worry to me. I'm happy here. Olá, eu gosto do Brasil. Brasileiras muito carinho. E
resolveu postar no Instagram dele, dizendo que tinha terminado com a Luane e que não queria mais que as pessoas ficassem falando dela pra ele. Ele também fez um textão dizendo que não tinha gostado, que ela tinha exposto aí os problemas financeiros da família dele e ainda pediu pra Luane não mencionar mais ele. Enquanto isso, a Luane tinha feito um post falando sobre o término com o Xion, dizendo o seguinte: eu e o Xion não estamos mais juntos. Entendemos que neste momento precisamos seguir caminhos diferentes. Vivemos muitas coisas juntos e superamos diversas barreiras. Sou grata pelo tempo que tivemos, que nos fez crescer e evoluir. Peço que respeitem este momento e continuem nos apoiando, mesmo à distância. E aí depois, pelo jeito, ela ficou sabendo aí, né, desse desabafo do ex e resolveu revelar que ele teria sido agressivo com ela. Disse também que ele teria arruinado o Natal e o Ano Novo quando veio passar festas aí, né, de final de ano com a família dela aqui no Brasil, e que ele chegou a trair ela 2 vezes. A Luane também expôs alguns prints de conversa aí entre eles e ainda diz que muitas partes do reality acabaram sendo cortadas. Minha gente, 90% dessa parcela de culpa quem tem sou eu, porque eu coloquei aqui na internet como se ele fosse uma pessoa boa, porque eu não quis expor as coisas ruins, só quis postar as coisas boas aqui na internet. E é isso. Só que depois eu comecei a enxergar as coisas como realmente é, entendeu? Porque ele não é uma pessoa boa, ele não é. E eu tenho prints e provas, contra prints não tem argumentos, ele pode falar o que ele quiser lá. Eu tenho todos os prints, todas as fotos, áudios, vídeos e tudo aqui guardado. Ele apagou as minhas mensagens com ele na última vez que ele veio aqui em casa, porque era final de ano. E aí eu falei, não, vem pra cá, fica com a minha família e tal, pra ter onde comer, pra ter, assim, um lar pra ficar final de ano pra não estragar. Mas ele estragou meu Natal, meu Ano Novo. Ele estragou a minha vida, essa é a grande realidade. E quem quiser que pegue ele e bote dentro da sua casa, entendeu? E veja como ele é bonzinho, como é o coitadinho. Eu não vou ficar expondo tanto, porque quanto mais a gente se explica, mais a gente tá errada. Então peguem ele e bom proveito. Não vou ficar mais aguentando as palhaçadas dele, entendeu? Porque todo mundo tá de prova aqui. O tempo inteiro esse cara chega na internet pra tá falando mal. Não é à toa que ele chegou pra mim e disse que iria destruir a minha carreira musical. Mas ele é quem? É Deus, pra destruir isso? Ele tá pensando o que da vida dele? Eu disse, ele vai lá e faça isso, meu amor. Você quer ajuda? Eu lhe ajudo. Eu sei do que eu fiz, eu sei o que eu fiz aqui por ele, entendeu? Ele que é um grande mal agradecido. Safado, escroto, mentiroso, não queria nada com a vida, entendeu? Agressivo, tudo que não presta é ele. Tinha partes boas, entre aspas, que maquiavam as partes ruins. Pra mim que era uma trouxa, um idiota, uma grande idiota. Só que eu acordei, né, minha gente? E faz tempo que a gente acabou, não foi agora que a gente acabou, não. A gente acabou faz tempo. Essa relação já vinha sendo tóxica faz tempo, ele me fazia ficar descontrolada, entendeu? Hoje eu tô na terapia por causa dele. Obrigada, viu? Muito obrigada. E outra, ali passam segundos da nossa vida. O que acontece? Segundos que acabam sendo colocados da forma que eles quiseram. Não como realmente é. Entendeu, minha gente? Porque na parte mesmo que a taróloga fala, ela falou que o problema dele era grande porque ele queria dinheiro facilmente, entendeu? E se ele não se controlasse, a gente não ia conseguir ter uma vida boa. E depois ela falou que o meu problema são os meus traumas e meus medos, que eu não consigo confiar. Depois dela ter insultado ele até a última geração dele. Quando eu falei que era verdade, foi o que ela tinha falado. Realmente, eu tenho medo, eu tenho traumas. Eu já fui muito machucada na minha vida. E na minha cabeça, as coisas iriam melhorar. Eu iria ajudar ele a se tornar uma pessoa melhor. Eu iria trazer ele pro Brasil e as coisas iriam melhorar. Entendeu? Como eu ajudei ele por 5 meses aqui no Brasil. Fez 2 cirurgias pelo SUS e eu cuidei. Entendeu? E no final ele disse que eu não cuidei dele. E quem foi que cuidou? O Papa foi? Só se for. E só mais uma coisa que eu vou falar aqui. No momento que ele chegou na festa, que as meninas ficaram murchas no vídeo, não foi exatamente isso. Ele chegou, as meninas até falaram nesse dia, vamos tentar ver se a gente consegue interagir com eles. Foi o que elas falaram por trás das câmeras, tá? Antes de ser gravado. Vamos tentar interagir com ele, vamos dar uma chance a ele, porque eu já tava falando que eu queria me resolver com ele. E aí, quando ele chegou, as meninas até brincaram com ele. Vai, se apresenta, todo mundo se apresentou em inglês, se apresenta. E ele simplesmente foi um ignorante, sabia falar, o inglês ruim sabia, mas sabia falar assim, se apresentar em inglês. E ele falou tudo em coreano, sabendo que ali tem estrangeiro. Então isso é falta de educação, sim. E ainda perguntou no final, vocês querem saber mais o quê?
Se ele quiser que eu exponha mais, ele vai pra internet e fale mais. Tá? Porque eu tenho prints aqui. Do tanto que eu tive que sofrer e aguentar por esse traste desse cara. Essa é a grande realidade, galera. É isso aí. E olha que é porque eu não tô falando mais tanta coisa, porque tem um bocado de coisa entalada. Mas isso é um pouco do que eu sofri, tá? As mulheres mandando pra mim, que ele estava mandando foto das partes íntimas pra elas, entendeu? Porque isso é um pervertido. Quando eu peguei o celular dele, era cheio de vídeo e print de mulher coisando com ele na videochamada, tá? Vão lá defender o machinho escroto de vocês. Eu me arrependo amargamente do dia que eu coloquei esse cara na internet, porque isso é um psicopata. Esse cara é um lunático, entendeu? E quando eu falei pra família dele, eu aposto que a família dele já sabia, porque uma vez ele me disse que a família dele pegou ele batendo um negócio dentro do quarto. E aí expulsou ele de casa porque tinha 2 meninas dentro de casa, que eram as primas dele, entendeu? Isso é um lunático, um maluco, surtado. Aí eu quero dentro da minha casa? Claro que não. E naquele textão que o Xion postou, ele diz que a mulher turca que a Luane menciona em um dos episódios do reality Meu Namorado Coreano seria uma amiga dele. E que ele também teria parado de conversar com ela por conta do ciúme da Luane. E naquele textão, o Xion disse o seguinte: mesmo antes de conhecer a Luane, no primeiro episódio, eu já estava sendo xingado pela equipe de transmissão e por amigos brasileiros que eu nunca tinha visto. Segundo, eu não queria que minha vida privada fosse exposta na Netflix, onde todo mundo assiste. Mas a Luane já tinha confessado que eu perdi dinheiro em um investimento. E depois, na cena em que eu estava chorando, eu refleti honestamente sobre o meu passado e expressei minha sinceridade para a Luane. Terceiro, mesmo no terraço, eu senti os olhares frios quando entrei e eu nunca menosprezei nenhum outro casal. Se você prestar atenção, vai entender. As legendas estavam erradas. Quarto, havia uma história sobre uma mulher turca. Nós nos conhecíamos há muito tempo antes de eu conhecer a Luane, e a Luane odiava que eu falasse com ela, então eu não tive escolha a não ser perder minha amiga. Pra falar a verdade, eu nunca traí a Luane durante nosso relacionamento. Que tipo de idiota choraria na frente do mundo todo e confessaria ter perdido dinheiro em um investimento? Minha vida privada já tinha sido exposta à mídia antes daquela cena. Eu queria mostrar apenas os momentos bonitos e divertidos do nosso casal no programa. Mas depois que assisti pela primeira vez, meus pais e eu ficamos chateados. Eu nem imaginava que a Luane chegaria ao ponto de menosprezar no programa. Eu realmente não queria tocar nesse assunto. Então, não entendo por que ela continua me mencionando e me promovendo. Eu não disse nem fiz nada sobre ela desde que o programa começou, mas logo depois, ela explicou tudo sobre a minha vida no Instagram e tentou justificar suas ações. Eu realmente não consigo entender. Já a Mariana contou que quando terminou as gravações do reality, ela ainda ficou mais uns dias na Coreia e, claro, aproveitou também para passar alguns dias com o Danny. Depois das gravações da série, eu passei mais tempo na Coreia. Pra quem não sabe, eu trabalho com música. Então eu tinha um trabalho musical pra fazer na Coreia, conexões, encontros, enfim. E por conta disso, eu tive a oportunidade de passar mais tempo com o Danny. E dá até vontade de chorar agora, mas tipo, a gente viveu momentos incríveis, galera, fora da câmera. A gente viveu momentos, coisas que não estão lá no documentário, não estão lá naquele pequeno recorte da vida que vocês viram de nós dois. A minha história com o Daniel é muito bonita, ela é real. Aquele momento da escada é filmado de um jeito mais cinematográfico, mas foi realmente o primeiro momento que eu vi ele na minha vida. Eu só tenho coisas maravilhosas pra falar desse menino, gente, com todo respeito. É uma pessoa que eu quero continuar carregando pra sempre no meu coração. Oliveira. Oh my gosh. Nossa. Oliveira. Are you ready? Caralho!
Ele cantou, porra. Ai, caralho. Amiga, olha aqui. Meninas, vocês estão prontas pro rolê? Ai, eu tô ótima, prontíssima. Cadê a Cami? Ai, mas caralho. A gente tá pronta, a gente tá indo pra balada. Chegamos em Hongdae. Chegamos, caralho. You ready? I don't think you're ready. I'm the king, I'm the king. You're the king? Let's go. It's not Daniel anymore. No more Daniel. No more Daniel. Today I'll be Kim Young-chan. So fast. You got it back. Okay. Suas palavras têm poder de atração, então só fale o que você quer atrair. Já me disseram que o meu choro era em vão, mas eu chorava falando que ia sorrir. E eu tinha um sonho que o homem não era capaz. Danny? Danny? Daniel? Kim Young-chan. 불렀냐? 너는 누군데 나를 부르냐? 감히. Olha só que pergunta legal. Amiga, basicamente para evitar constrangimento, porque os nomes ocidentais são muito diferentes dos nomes orientais e para quem mora no ocidente, pronunciar nomes do oriente pode ser difícil, né? Tipo, igual o nome que eu vou colocar aqui em cima. Aí eles fazem essa alteração. É mais por praticidade mesmo. Falando em Danny, ele mostrou aí nas redes sociais que esteve assistindo todos os episódios de Meu Namorado Coreano junto com aqueles amigos dele que aparecem também no reality. E o Danny fez 2 textões aí que ele postou nas redes sociais pra Mariana. No primeiro, ele disse o seguinte: deve ter sido uma tortura ficar se perguntando quando o Danny finalmente te beijaria. Eu senti essa frustração, mas é assim que os relacionamentos com coreanos costumam se desenvolver. Eles não se apressam em demonstrar afeto físico logo de cara. Isso pode explicar porque ele não atendeu sua ligação no aeroporto e porque às vezes ele parecia mais um guia turístico do que um parceiro romântico durante seus encontros. Meu Namorado Coreano é uma série documental da Netflix onde 5 mulheres brasileiras viajam pelo mundo até a Coreia do Sul, cada uma explorando o amor da sua maneira. Das 5, Mariana era a minha parceira. Nos conectamos primeiro pelo Instagram, nos conhecendo aos poucos, na esperança de um dia nos encontrarmos pessoalmente. Esse dia chegou muito mais cedo do que esperávamos, por causa do programa. No início, a Mari parecia muito profissional, totalmente focada em perseguir seus sonhos, como cantora e artista, mas quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu percebia que no fundo, ela era apenas uma pessoa engraçada, boba e genuinamente carinhosa. Ela mostrou o que realmente significa se importar com alguém com sinceridade, respeito e amor. Por isso, serei eternamente grato. As diferenças culturais podem ser desafiadoras para qualquer pessoa, mas para Mari e para mim essas diferenças se tornaram uma maneira de nos entendermos melhor e por meio desse entendimento aprendemos a nos respeitar ainda mais. 2005 foi sem dúvida um ano melhor por causa da Mari e deste programa. Vivi coisas que nunca imaginei que viveria e o mais importante, fiz amizades que guardarei para a vida toda. Mais uma vez, muito obrigado Mari por fazer parte da minha vida. Serei para sempre seu fã coreano número 1 e mais importante, seu amigo. Obrigado a todos que assistiram ao programa e fiquem ligados para mais conteúdos que a Mari e eu fizermos juntos depois da série. Mal posso esperar para ver o que 2026 trará a seguir. A Mari também revelou que os dois não estão mais juntos, mas disse que a amizade ainda permanece. Gente, que loucura os bastidores aí, hein, de Meu Namorado Coreano. Já tava sabendo aí de todas essas fofocas. Comenta aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso. E eu quero saber também se você andou ali pesquisando mais sobre a vida, né, dos participantes nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!